Olá, tudo bem? Para você que já me escutou falar sobre Jesus Cristo, pode pensar que minha vida sempre foi assim, mas muito pelo contrário. Muitos jovens já passaram por muitas experiências e às vezes servem de crescimento para nós. A minha história começa no ano de 2011, no dia 21/2, que foi quando eu me batizei. Tenho que confessar que foi um período bem morno da minha vida. No ano de 2016 eu me mudei para Campos dos Goytacazes, que foi quando eu comecei a estudar um pouco sobre a Palavra de Deus. E tinham jovens que me ajudavam muito naquela localidade lá em Campos. Jovens que estudavam sobre a Palavra, jovens que tinham interesse em aprender mais. E esse período foi muito bom na minha vida, foi um período de crescimento. Só que isso logo poderia acabar, né? Porque eu teria que voltar para casa. E não deu outra. No ano de 2018 eu tive que voltar para casa. E quando eu voltei, minha família já não estava mais em Angra. Eles estavam morando em Porto Real, que era uma cidade bem menor. E a igreja que eles estavam indo não tinham jovens, só tinha adolescentes, pessoas mais novas, né? Então eu comecei a sair, ir para festas, beber, fumar, fazer várias coisas. E logo depois, no ano de 2019, eu fui para a faculdade. E na faculdade só aumentou, porque eram mais festas, eram mais lugares para ir. E muitas pessoas diferentes para você estar conversando e pessoas que não agregavam valor na minha vida. Então, logo em seguida, surgiu um acampamento chamado Extreme, do Peniel. Esse acampamento ele teve grande função na minha caminhada, que foi lá que eu voltei a lembrar da Palavra de Deus, daquilo que eu tinha aprendido sobre Jesus. Lá eu decidi parar com aquilo que eu fazia antes, com aquelas coisas que eu estava fazendo que eu achava muito errado, que me incomodavam. E eu parei realmente. Mas existe uma diferença entre você parar no lugar e você parar e tentar ir adiante propagando a Palavra de Deus. Eu somente tinha parado. Então logo depois surgiu um acampamento chamado CPC, que o tema desse acampamento era muito interessante e tocou muito no meu coração, que era o tema Qual é a Sua? E esse tema me fez refletir muito sobre a minha vida, sobre o que eu estava fazendo dela, sobre o que eu poderia fazer na minha faculdade para propagar a Palavra de Deus. E foi uma mudança radical na minha vida. E eu decidi mudar completamente. Eu decidi falar sobre Jesus Cristo. Eu falei com a minha família que eu não queria mais fazer aquela faculdade, que na época era engenharia. Muitas pessoas já acham meio radical, até quase me xingam quando eu falo que eu larguei a engenharia. Mas é porque eu queria outras coisas, eu queria fazer mais para Jesus Cristo. Eu não me via fazendo coisas para Jesus Cristo naquela faculdade. Eu queria começar tudo do zero. Então eu decidi fazer psicologia. E desde então eu estou nessa caminhada. Comecei a estudar a Bíblia mais, comecei a falar mais sobre Jesus e expressar para as pessoas o tanto que eu amo a palavra dele, o tanto que eu amo ele, e o tanto que eu quero que elas conheçam também esse amor, um amor que nos constrange e que nos faz ser melhor. E um versículo que eu gosto muito e que me enche de esperança está lá em Romanos, capítulo 5, versículo 20, que diz assim, na parte B do versículo: Mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Esse versículo, ele sintetiza muito o que Jesus Cristo significa na nossa vida. Você pode ter uma vida em pecado, uma vida que você pode considerar que não tem salvação para você. Mas Jesus Cristo, ele é a saída. Ele é a única coisa, o único que pode te proporcionar a salvação para você. Uma pessoa que, para qualquer um diante da sociedade, não teria esperança nenhuma. Mas Jesus Cristo pode salvar a sua vida. Jesus Cristo pode fazer o melhor por você. Amém?